Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, em transmissão pela Web Rádio Estação da Luz. Aqui estamos, através do Facebook e do YouTube, para mais uma noite de conversa sobre a educação, sempre no entendimento da doutrina espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar até o final envolvidos em vibrações de paz e de amor. E já conosco aqui, dividindo a tela, como sempre, toda segunda-feira, o nosso querido Ronaldo Gomes. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez. Nós estamos ao vivo e, portanto, você já está convidado a participar. Envie sua mensagem, faça uma pergunta e nós teremos o prazer de fazer a interação com você, ter essa participação, porque esse é o espírito do nosso programa e eu e Ronaldo ficamos aqui num bate-papo, conversando sobre o tema estabelecido para o programa de hoje, que está aí já, olha no rodapé, a reencarnação e as tendências de caráter. É sobre isso que nós vamos conversar, mas nós estamos tendo uma base. E essa base está em o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos estudando do capítulo 14, o seu item 9, que é a mensagem do Espírito Santo Agostinho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós iniciamos o tema na semana passada e fizemos os 2 primeiros parágrafos desta mensagem do Espírito Santo Agostinho. Vamos recordar rapidamente, então, o que nós vimos na semana passada, para podermos dar continuidade hoje. E você que está nos acompanhando vai, então, entender por que o tema é a reencarnação e as tendências de caráter. Santo Agostinho iniciou o seu texto falando de quando nós partimos de volta para o mundo espiritual. E nos chama a atenção com os nossos ódios, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, os nossos valores de vida que levamos conosco para o mundo espiritual. E, obviamente, carregando esses vícios morais, nós vamos encontrar sofrimento e também vamos ter problemas muito sérios de relacionamento com aqueles a quem não perdoamos, não compreendemos e até mesmo odiamos. E aí, então, ele nos diz que depois de um tempo, o espírito, pelo menos alguns, fazem uma tomada de consciência, se arrependem e entendem a necessidade da reencarnação. Acontece que essa reencarnação vai incluir os antigos desafetos para que se possa fazer a reparação. E aí, então, esse espírito, muitas vezes, ele tende a recuar
diante do desafeto. E se ele vencer isso, ele pede forças a Deus, aos bons espíritos, para poder, então, reencarnar. E aqui na nova existência, retomar a sua evolução, o seu progresso, mas, obviamente, com grandes desafios, assim como para os pais, porque estão ligados a esse espírito lá no passado. E muitas vezes os pais é que o prejudicaram na existência passada. Então, nós fomos até aí. Esse é o resumo dos 2 primeiros parágrafos desta mensagem de Santo Agostinho. E, Ronaldo, ele vai dar continuidade a essa fala, né, para mostrar essa problemática da reencarnação, né, e como é que isso vai afetar a família, os pais, enfim, nossa conversa, então, a partir daí, não é, Ronaldo? Perfeito. Mas eu faço uma pergunta antes, Marcos, para que nós não temos pressa esse é um dos programas que vamos levar algum tempo, porque Sim. toca na reencarnação. Então, nós vamos já perguntando, porque vamos lá, o que é a reencarnação? Primeiro passo. O que é a reencarnação? Ou o que é a encarnação e o que é a reencarnação? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá. Ok. Encarnação. Então, vamos começar com a encarnação. É o que está acontecendo conosco. Eu e você, Ronaldo. Nós estamos encarnados. Ou seja, a encarnação é uma existência corporal. Então, isso que significa a encarnação. Nós estamos aqui encarnados porque, apesar de sermos espíritos, nós estamos ligados ao corpo, assumimos uma nova personalidade e assim por diante. Então, estamos encarnados. Mas o Espiritismo nos diz que quando a morte chega, nós não vamos morrer, porque somos imortais. Então, nós vamos retornar ao mundo espiritual. Ok, né? Tudo bem. Tivemos uma encarnação, voltamos ao mundo espiritual, acabou, não é? Agora, não. Aí é que vem a reencarnação. E o nome já está mostrando o que é, né? Reencarnar. Ou seja, né? Nós teremos mais 1, 2, 3, sabe, sei lá quantas encarnações pela frente. Então, essa é a reencarnação. Ou seja, retornar, reviver, renascer. Naturalmente, num novo corpo. Por que estou dizendo naturalmente? Porque este corpo aqui, mesmo que eu não queira, ele vai para o túmulo ou para o crematório. Tá? Portanto, ele vai acabar, não tem jeito. Na próxima encarnação, eu terei, então, um novo corpo, numa nova situação familiar, nova situação social, quem sabe, de repente, até mesmo em outro país, de repente não aqui no Brasil, enfim, né? Porque essa é a lei de progresso, lei de evolução. E lembrando, né, Ronaldo, que as encarnações, né, as múltiplas existências, são solidárias entre si, elas são ligadas. Ou seja, o que eu estou fazendo hoje não apaga, porque me pertence. Então, na próxima encarnação, eu ainda terei consequências do que fiz hoje. Então, você está dizendo que nós vamos ter que voltar para pagar o que eu fiz? Não, o Espiritismo não usa o termo pagar. Né? O Espiritismo fala em assumir as consequências, que podem ser boas, se você fez o bem, podem ser más, se você fez o mal. Ou seja, a lei divina é uma lei de consequências. Então, quando eu reencarno, eu tenho que assumir as consequências do mal, por exemplo, que eu fiz. Se eu fiz o mal, é claro que eu preciso repará-lo. Porque não basta dizer a Deus, Senhor, estou arrependido, me perdoa. Né? E passa a borracha e acabou. Não. Eu tenho agora uma nova encarnação que reparar. Se odiei, agora eu tenho que amar. Se eu prejudiquei, eu tenho agora que auxiliar. E assim por diante. Então, não é pagar, é reparar e é se construir e continuar a caminhada rumo à perfeição. Perfeito.
Olha aí, a Maria Clara está aí, Marcos, já com bastante perguntas. Olha que interessante. Então vamos aproveitar as perguntas da Maria Clara depois, que está dentro do assunto. Então vamos lá. Qual a maior ingratidão dos pais? Olha aí, Marcos. Dos pais para com os filhos ou dos filhos para com os pais? Qual é a maior ingratidão, Marcos? Difícil dizer qual é a maior ingratidão, né? Mas sem dúvida alguma que uma das maiores é a falta de compreensão e o desrespeito, né? Porque não importa como sejam nossos pais, são nossos pais. E nos deram a oportunidade reencarnatória. Só por isso nós já temos que muito agradecê-los. E a grande ingratidão dos filhos para com os pais é não ter esse reconhecimento e achar que os pais são tudo de ruim que pode existir na vida deles e assim por diante. Então, temos que ter calma com isso. Dos pais para com os filhos é esquecer o passado. Não? É esquecer que talvez esse filho que está dando problema seja justamente aquele espírito que nós prejudicamos lá no passado. E você esquecer disso e não exercer o amor é um problema seríssimo. Então, que os pais não se queixem dos filhos, mas sejam gratos, porque Deus confiou neles, os pais, para receber esse espírito. E que os filhos não se queixem dos pais, porque, bem ou mal, eles estão dando a oportunidade reencarnatória para que possamos superar o passado e, no hoje, construir um amanhã melhor. É a reparação, é a reparação. Os filhos de hoje, os pais de hoje, os filhos de ontem, os pais de ontem e vice-versa. Não é isso? Aí tem a segunda pergunta aqui, que ela coloca aqui, Marcos. Olha só, por que Jesus falou a terceira e quarta geração em relação a essas ingratidões? Seria a reencarnação, Marcos? Allan Kardec nos lembra que a chave para entendermos o Evangelho é a reencarnação, junto com a imortalidade. A fala de Jesus deixa isso muito claro. Agora, não levemos ao pé da letra o terceira e quarta geração. Quer dizer que nós vamos pagar, né? Vamos ter que reparar até lá a nossa quarta reencarnação. Não, isso era simbólico, nada mais do que isso. Mas Jesus anuncia que a reparação leva tempo. Pode levar mais de uma, duas ou três encarnações. E até que reparemos mesmo todo o mal que fizemos no passado e tenhamos vencido em nós o egoísmo e o orgulho. Mas está claro, Ronaldo, né? Só a reencarnação para explicar essa fala do nosso Mestre Jesus. E a terceira pergunta que ela coloca é se na família errei e caí, e ainda na família que acerto e evoluo? E aí, Marcos? Boa pergunta, Maria Clara. É o ideal, não é mesmo? E que não seja na próxima encarnação, mas hoje. Porque se você puder reconhecer que errou, falou que não devia, agiu de uma maneira que acabou prejudicando os familiares, que se tenha humildade e que se possa pedir desculpa, pedir perdão e procurar, então, reparar. Você caiu? Bem, levanta. Não é mesmo? Mas e se o meu familiar não aceitar a minha desculpa, não quiser saber, não me perdoa? Aí é um problema dele. Porque você reconheceu que errou. E você chegou junto a ele para pedir desculpa e tentar consertar o erro. Se ele não aceitar, problema dele, com a consciência dele e perante a lei divina. E é claro, para você, agora é procurar não errar novamente. Por isso que Jesus, ao dirigir a palavra lá para a mulher pega em adultério, ele fala, vai e não peques mais. Porque, infelizmente, não é, Ronaldo? Nós, com a Igreja Católica,
nós nos acostumamos muito ao longo das encarnações, ao longo do tempo, a errar, confessar, pedir perdão, ser perdoado e volta a errar. Por que volta a errar? Porque basta lá se confessar, pedir perdão. Quer dizer, então fica um círculo vicioso. E nós precisamos cortar esse vício e esse círculo vicioso dizer assim, olha, desculpe, minha gente, errei, tá? Falei bobagem naquela hora, estava de cabeça quente, mas isso não é justificativa, por isso que eu estou pedindo desculpa, prometo que não faço mais isso, eu vou passar a me controlar. Se conseguir fazer isso já nessa encarnação, é um ganho enorme na evolução, e quando desencarnar, não terá nada para acertar, porque você já fez os devidos acertos aqui mesmo, nesta encarnação. Eu vou aproveitar que eu destaquei aqui desse livro, Marcos, que é o lançamento. Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouco, que depois eu vou na página que eu quero, ante o Divino Mestre. É lançamento aí, ó. É Marcos Demário, acho que é você, não é isso? É isso mesmo, Ronaldo. Está saindo agora pela casa editora O Clarim, meu livro Ante o Divino Mestre, Jesus, Emmanuel e o Evangelho. Nesse livro, são 120 capítulos, porque eu me baseio nos capítulos da famosa coleção Fonte Viva do Emmanuel, através do Chico Xavier. Então, eu peguei os 20 primeiros capítulos de cada livro. Vamos recordar que essa coleção ela é formada pelos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. Então, são 6 livros, os 20 primeiros capítulos. De cada comentário do Emmanuel, eu retirei um pensamento que destacasse o comentário dele. Então, eu coloco o versículo do Evangelho, no qual o Emmanuel se baseia, na sequência, o texto do Emmanuel, né, aquele pensamento do Emmanuel, retirado lá do livro, e aí o meu comentário em capítulos curtos, porque eu escrevi no computador, eu digitei páginas de 25 linhas para compor os capítulos, tentando, então, levar ao público o pensamento do Evangelho e o pensamento do Emmanuel sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, os comentários de Paulo de Tarso, né? E assim por diante. E aí surgiu essa obra Ante o Divino Mestre. E no item 18, que você fala aqui, que tira esse destaque aqui, né, do Emmanuel e do João, que é 1 João 4:11, e no Ceifa de Luz, do capítulo 3. É o amor ao próximo. Então, eu vou ler aqui, para que nós possamos daqui destacar toda a nossa conversa aqui. Vamos lá. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. João 1, versículo 4:11. Então, vamos lá. Olha só agora Emmanuel, no Ceifa de Luz, capítulo 3. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que, em nosso setor de ação pessoal, venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Uma bênção. Então, está aí Emmanuel dando uma resposta. E aí o Marcos, eu vou pular, mas eu não vou ler tudo, lá no parágrafo, lá no penúltimo, antepenúltimo, assim, ó, entre irmãos. Está com o livro aí? Estou aqui. Então, tá aqui. Entre irmãos. Olha que interessante. Entre irmãos e irmãs, espera-se respeito mútuo. E onde há respeito, há compreensão e colaboração. E, portanto, ambiente de paz, amor e bondade. Podemos imaginar o alcance disso saindo da família e alcançando a humanidade inteira? Eu vou parar aqui para depois nós continuarmos. Isso aqui me chamou a atenção, Marcos. Porque uma coisa é a família
e você causa uma reflexão aqui, ó, podemos imaginar o alcance disso saindo da família para alcançar a humanidade inteira. Nós estamos vendo aí uma guerra agora, mais uma dissensão, mais um... Né? Enfim, está aí. É a falta de amor, a falta do respeito, porque a chaga da humanidade está intrínseca, que é o egoísmo. Só a reencarnação para trazer a resposta sobre isso aqui. Ou não? Eu acho que você sutilmente chamou a atenção para esse aspecto. Da família, porque se essa família ela está desequilibrada, a sociedade como um todo estará ou não desequilibrada? É a minha observação, Marcos. Sem dúvida, Ronaldo, porque a família é a célula básica da sociedade, não é? Nós, ao reencarnarmos, nós reencarnamos do seio da família, somos recebidos por uma família, crescemos numa família. Então, se a família vai mal, se a família está desequilibrada, desestruturada, se os seus componentes brigam entre si, se desrespeitam, se atropelam, é claro que isso se reflete automaticamente na sociedade, porque a sociedade é o conjunto dos indivíduos. Então, se nós não temos os devidos aprendizados do amor e do respeito na família, por que haveremos de amar e respeitar quem nós não conhecemos? Por que eu vou amar e respeitar meu chefe lá na empresa? Por que eu tenho que amar e respeitar a professora lá na escola, que não é nada minha? Porque é esse o aprendizado que eu estou tendo em casa, no lar. Brigando com os pais, brigando com os irmãos, a coisa toda. Então, por isso, essa reflexão. Mas de onde vem? Aí é que é a grande pergunta, né? Mas de onde vem esse desequilíbrio todo? Por quê? Ninguém consegue se entender dentro de casa. Qual é o problema? Tanto ódio, tanto coisa, e eu não gosto de você, e não sei o quê. De onde vem isso? É aí que entra o espiritismo. Porque você olhar, né, a família ali, a partir dos seus componentes que vão nascendo e tal, né, por que a menina ali, né, a filha, por que ela odeia tanto o pai? Briga tanto com o pai. De onde vem isso? Tá? Bom, o pai fez alguma coisa para que ela não goste dele, e muitas vezes nós analisamos e chegamos à conclusão que não. Não. Ele até ele não é perfeito, mas ele é presente, ele tenta estar ali com os filhos, né? Mas é um ódio que, é como se diz, né, Ronaldo? É o gratuito. Não existe gratuidade aí. É o que vem do passado e que o Santo Agostinho está abordando aqui no texto dele, né? Quer dizer, esse pai de hoje provavelmente feriu esse espírito que hoje é a filha. Esse espírito não conseguiu ainda perdoar. Reencarna, vem na mesma família e com o seu algoz. E é claro que ainda mantém essa mágoa, esse ressentimento, e é por isso que não gosta do pai. E o pai também, por sua vez, de vez em quando sente uma certa repulsa, uma coisa estranha com a filha. Só a reencarnação para explicar esses ódios gratuitos, que, infelizmente, nem sempre nós sabemos trabalhar, e acabamos levando isso para a sociedade, né? Extrapola a própria família, porque nessa família está faltando o evangelho, está faltando a educação moral. E você aborda aqui, Marcos, eu vou trazer a questão, porque é importante, que é a escala espírita. E nós estamos na terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos, mas que dentro da própria escala espírita da terceira ordem existem várias outras escalas, e pela qual nós estamos aqui inseridos. E você aborda bem aqui, aí eu vou voltar, porque é bom essa leitura dinâmica, por pontos,
Lá onde você diz assim, ó, todos temos o que de melhor doar. E aí não importa em que escala você esteja, dentro da escala espírita dos espíritos imperfeitos. Alguns mais, outros menos. A benefício da coletividade, que é outro ponto onde nós não pensamos na coletividade. E se nos ampararmos mutuamente, essa doação se enriquecerá e ampliará, fortalecendo as conquistas e beneficiando a todos. Esse é o ponto-chave da família e da escala espírita, que não importa em que grau estejamos, se partimos desse princípio, em pensarmos, em agirmos fraternalmente, em benefício da coletividade. Gostaria que você falasse também sobre esse aspecto, Marcos. Isso se encaixa com um filme que eu assisti neste fim de semana. O filme, aliás, muito interessante. É A Família Desestruturada, né? E a menina, né, que está com 16 anos de idade, a filha, ainda uma rebeldia, tanto com a mãe quanto com o pai. A mãe, porque ela considerava que a mãe era controladora demais. E o pai, que ela considerava que era um ausente, né, e que não a auxiliava. E o que é interessante do filme é que, na evolução da história, o pai chega para ela, uma hora que dá lá a briga, dá o escândalo, né, daquela coisa toda, e a filha sai falando tudo que nós podemos aqui imaginar. Ele chega para ela com bastante calma e diz assim: filha, eu sou o seu pai. Tá? Eu estou tentando acertar, mas eu concordo com você. Eu era um ausente, sim. Você tem razão. Você tem razão. Eu deixei tudo nas costas da sua mãe. Mas nós estamos aqui agora, e agora eu estou tentando acertar como pai. Então, eu vou pedir uma coisa para você, me dê uma chance. Me dê uma chance de ser seu pai. Eu não fui até agora, você tem razão. Tudo que você falou aí para mim, você tem razão. Você tem razão. É isso mesmo. Mas eu quero ser seu pai. Então, me diga o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, como é que eu posso lhe ajudar. Eu só quero fazer isso, eu quero lhe ajudar. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Porque, embora ele tenha se considerado realmente que ele era um ausente, mas, ao mesmo tempo, ele reconheceu que ele tinha o que dar dele. Que ele podia, né, superar esse passado familiar. Filha, você tem razão. Até hoje, eu fui um zero à esquerda. É verdade. Nem vou aqui rebater o que você me disse, porque o que você me disse é verdade. Mas eu sou seu pai e eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu quero que você confie em mim, que eu posso, sim, a partir de agora, fazer alguma coisa para lhe ajudar. Então, é o que eu coloco aqui nesse trecho aqui, desse capítulo 18 do livro, né? Nós sempre temos o que doar, nós sempre temos o que melhorar, o que corrigir, porque todos nós temos um potencial divino conosco. Todos nós temos. Todos nós, quando fomos criados por Deus, Ele nos deu no ato da criação, em potência, em germe, tudo o que precisamos para chegar na perfeição. Já está conosco. Nós só temos que desenvolver paulatinamente, gradativamente, com o próprio esforço e com os aprendizados que as sucessivas encarnações vão nos dando. Por isso, então, que eu coloquei aqui no texto, né, que todos temos o que de melhor doar. Alguns mais, outros menos. Agora, a benefício da coletividade. Você começa com a coletividade menor, que é a família, estende um pouco mais, ou seja, a família maior, né, porque aí tem sobrinhos, tem primos, tios, etc., né? Até que você consegue a família do centro espírita, a família da vizinhança, enfim, porque nós somos seres sociais. Então, nós temos que pensar nessa coletividade. Então, vamos doar de nós aquilo que é possível e da melhor maneira possível para o bem de todos. E aí você coloca aqui, aborda, finalizando
praticamente esse ponto, não importa onde você esteja na escala espírita, o importante é amar ao próximo. E é verdade, é o que está faltando em nós. Ah, não, eu estou nessa escala, o Marcos Demário está mais acima, eu ainda estou aqui. Mas o que eu tenho feito? Eu não vou ficar o tempo todo aqui, o Marcos também já subiu, não está nessa escala, desse grau aqui dentro dessa escala, e assim sucessivamente nós vamos galgando e galgando vários momentos da nossa evolução de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa escolha. Então, aí não importa o pouco que você possa dar de si mesmo, mas o importante é fazer a caridade. E é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E aí vem o outro ponto que eu quero perguntar a você, Marcos. Há como ter uma compreensão fora da reencarnação, na visão, no estudo, na aplicação do Espiritismo, como ele nos coloca, como ele nos aborda? Há como nós visualizarmos o mundo nas explicações que nós estamos vivenciando, principalmente hoje ainda, com as guerras que começam nos lares para chegar a vias de fato, uma sociedade nossa que a chaga é o egoísmo, sem a reencarnação, uma resposta plausível para nós? Sem a reencarnação, não há como, né? Porque sem a reencarnação, nós vamos ter uma visão materialista da vida. Ou seja, que nós somos seres que nascemos, vivemos e morremos. Acabou. A Igreja Católica, assim como a Igreja Protestante, tentaram fazer um remendo nisso ao dizer que quando nós nascemos, nós também nascemos como alma. Ou seja, né, que quando nasce o corpo, a alma também nasce, ela também é criada por Deus. E que essa alma não morre. Essa alma vai aí para o céu, vai para o inferno, ia para o purgatório não existe mais, né? Mas é uma coisa assim nebulosa. Não é muito bem explicado isso. E sem a chave da reencarnação, quer dizer, então, Ronaldo, olha só, quando você nasceu, Deus criou o seu corpo e você a alma, para você viver aqui na Terra. Você viveu, aí você morreu, quer dizer, o seu corpo, que você alma, não morre, tá? E dependendo do que você fez, Deus já coloca você no céu ou coloca você no inferno. E é para todo sempre, porque não existe a pluralidade das existências, não existe a reencarnação. Ou, como dizem os nossos irmãos evangélicos, nós vamos ficar no limbo aguardando o juízo final de Deus. Ou seja, lá no juízo final, Ronaldo, Deus pode salvar a sua alma ou não. Quais são os critérios que ele usa, ninguém sabe. Tá? Mas essa é a explicação que se dá. E aí fica aquela coisa. Bem, se não existe a reencarnação, qual é o problema de eu fazer o mal ou deixar de fazer o mal? Por que eu vou fazer o bem e a caridade? A troco do quê? Ganho o quê com isso? Todo mundo vai morrer. Depois Deus decide, né, para o resto da minha eternidade para onde eu vou, então tudo faz como tanto fez. O juízo final, dentro do juízo final. Não é? Quer dizer, então, isso não coloca freio no egoísmo. Pelo contrário. Agora, quando vem a doutrina espírita e lembra, quer dizer, primeiro, a alma não é criada no ato do nascimento junto do corpo. A alma é criada muito e muito tempo antes. Isso se perde no tempo e nós não temos nenhuma ideia. Essa alma é imortal. E ela tem que evoluir, porque ela é destinada à perfeição. Como ela é destinada à perfeição, não pode ter castigo eterno ou felicidade eterna, ainda mais sem merecimento. Então, quando vem a morte, que de fato é só do corpo, a alma retorna para o mundo espiritual, ou dimensão espiritual, ou como dizia Kardec, para a erraticidade, onde vai fazer o balanço da sua existência, vai fazer tomada de consciência e vai planejar uma próxima encarnação para dar continuidade ao seu progresso. E aí, Ronaldo, lembrando então a escala espírita, que está lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, tomemos cuidado, porque tem gente
que é olhar a escala espírita e dizer, mas também, né, gente, Ronaldo, você tem que me desculpar, afinal de contas, eu sou espírito imperfeito. E aí você fica usando que você está lá como espírito imperfeito para se desculpar do mal que você faz ou do bem que você deixa de fazer. Mas essa escala espírita, nessa classificação, não é para ser utilizada como desculpismo da nossa parte. Pelo contrário, é reconhecer, caramba, eu sou espírito imperfeito, eu tenho que crescer, eu preciso evoluir, eu tenho que me melhorar. Ou seja, é para nos impulsionar para frente e não para ficar pedindo desculpa. Aliás, Ronaldo, eu peço desculpa por ter falado demais, mas você sabe, eu sou imperfeito, né? Aí é que entra o Evangelho, né, Marcos? Que é para poder trazer a nós essa transformação moral da qual nós precisamos. E eu vou ler aqui justamente, volta até um pedacinho, porque nós paramos aqui, mas eu vou voltar aqui. Ó. Então, no item 9, está aqui. Ó. Então, mediante inauditos esforços, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Marcos, esse ponto aqui mostra por que a reencarnação é uma lei divina. É a lei da reparação, é a lei do refazimento, da transformação, da oportunidade de, em família, porque nós vamos reencarnar na família, que não necessariamente aquela do passado, porque eu posso vir em outras famílias me preparando para esse resgate. Olha aí, ó, não temos outro juiz, não temos outro juiz, nem outro carrasco que não seja a nossa consciência. Muito bem lembrado, Leon Denis, é isso aí. Eu ia tocar nesse assunto, porque onde está escrita a lei de Deus? Em nossas consciências. Então, essa oportunidade da reencarnação, da encarnação, como queiram, é uma lei de caridade para com o espírito, no uso do seu livre-arbítrio, para que ele possa reparar as consequências desse passado. E esse passado, como eu estava dizendo antes, não quer dizer que seja agora essa reparação, que ele precisa galgar esforços de estar bem, realmente, de fato, consciente da sua responsabilidade, para quando chegar lá, passar pela prova ou pela expiação. Porque muitos pensam, eu fiz isso no passado, agora eu estou passando por isso. Porque Deus, desde italiano, não é por aí, não. Eu tenho que estudar, aprender, estar realmente cônscio das minhas responsabilidades, para que eu possa, na hora da prova, aí sim, não é assim que o estudante faz? Não é assim que nós fazemos? Espera aí, vou estudar, vou ver, aí eu vou passar agora. E outra coisa, antes da prova tem uns testezinhos, que é para ver se eu estou realmente me aprimorando daquela situação. Temos os nossos anjos guardiães, que nós vamos entrar aqui, que é um processo também, que estão sempre ali nos ajudando. Como os espíritos falam, Deus não nos deixou órfãos. Eles estão ali, conosco, ali, a nos intuir, a nos ajudar, a chamar a nossa atenção sobre esses aspectos. Então, a reencarnação, que muitos podem pensar, Marcos, que é, então reencarnei, vou reparar, vou resgatar, é assim e tal, e sucessivamente. Nós temos o exemplo aí do Máscara de Ferro, 400 e tantos anos, para que ele pudesse ter a consciência de, enquanto o Divaldo estava no processo, evoluindo, de fato se transformando, o Máscara de Ferro ainda estava ali, odiando, é como está dizendo o texto. Né? Agora ele vai reencarnar, olha só, ele, eu tenho que mudar.
Eu não vou amar você, não, mas eu estou vendo que eu tenho que me transformar, porque você está se transformando. Eu estou aqui parado há 400 e tantos anos. E assim, Marcos, tem outros que estão aí há milênios, 2 milênios, ainda nessa reparação, tentando acordar, porque nós estamos vendo a guerra, é isso. A guerra hoje de Israel, mas Ronaldo, o que tem a ver? Gente, isso aí é milenar. Isso está vindo lá de trás. Isso aí são consequências. Muitos acham que não, só a lei da reencarnação, para que possamos compreender que essa grande família, a sociedade, ela está num processo de núcleo reencarnatório, todos nós. Sim. Você falou bem aqui no seu texto, essa reparação nossa mútua da coletividade. Falei demais, hein, Marco? Meu Deus do céu. Não se preocupe, é a sua imperfeição, mas eu perdoo, eu compreendo, tá? Mas olha só, esta fala do Santo Agostinho que você explanou, ela é muito importante no campo da educação, porque a reencarnação nos abre um outro entendimento. Ora, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Sabemos que estamos num mundo de expiações e provas, que nós ainda temos muitas coisas a reparar em relação a existências passadas, assim como ainda temos muita coisa a desenvolver, a melhorar, a aprender. Então, a visão dos pais sobre os filhos precisa mudar. Porque, primeiro, é um espírito reencarnado. E é normal que esse espírito, que vem agora como filho, tenha, sim, ligações espirituais com os pais, e vice-versa. Os pais tendo ligações espirituais com esses filhos, ligações essas que vêm de existências passadas. Se essas ligações foram na base de laços de ódio, de ressentimento, de mágoa, de maldade, não vai ser fácil cumprir a educação deles agora. Por isso, quando se tem mais de um filho, se você tem 2, 3, 4 filhos, você percebe nitidamente isso. Aqueles que se dão melhor com você, aqueles com os quais você se dá melhor, quem absolutamente não gosta de você, o outro que é cheio de amores a você. De onde vem isso? Somente a reencarnação pode explicar. Mas não basta ter a reencarnação explicando. A questão é que, bom, e o que fazer? Estamos juntos, novamente, compondo agora uma nova família. E agora? Bem, primeiro, tem que observar as tendências de caráter do filho. Perceber qual é o caráter que ele tem, que ele já está mostrando que ele é. Rebeldia, amorosidade, o que ele está mostrando? Por quê? Porque precisamos nos aplicar na educação moral. Mas a educação moral, ela só consegue ter efeito positivo se primeiro, enquanto pai, enquanto mãe, eu me educar. Porque dar sermão, fazer discurso, ameaças, isso é fácil de fazer. A questão é dar o bom exemplo. Porque se você diz para ele, olha lá, hein? Cuidado com esse negócio de drogas aí lá na escola. E você falar isso, está lá fumando. Está lá bebendo. A força do exemplo. É isso que importa. E os pais precisam tomar cuidado com isso. Porque se no passado nós estivermos distanciados do Evangelho, a reencarnação é a oportunidade que Deus está nos dando para nos aproximarmos, ou começarmos a nos aproximar do Evangelho, que não é simplesmente para os outros, antes de mais nada é para mim. Ronaldo, nada pior do que fazer o Evangelho no lar, né? Aí você pega aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e abre, né? E vê qual é a lição que caiu. Por exemplo, esta aqui do Santo Agostinho, né? Ó, está caindo para nós aqui no capítulo 14, 39, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Prestaram atenção no tema? A ingratidão dos filhos e os laços de família. Preste atenção que, ó, essa lição é para vocês hoje. Não, não se faz isso do Evangelho no lar. Você tem que se colocar primeiro, porque você também está em aprendizado e você também tem o que reparar e tem que aprender a amar. Então,
Quando nós colocamos a reencarnação, nós começamos a ter explicações desses porquês, dessas diferenças todas que acontecem entre os familiares. Você me fez rir agora, porque tem cultos que às vezes pega fogo, né? O culto não é para essa discussão, porque houve aquilo, houve... Meu Deus do céu, o culto é para harmonizar. E a gente tem relatos que às vezes... não, porque fulano saiu batendo o pé, mas não entendi, mas o culto não é justamente ao contrário? Não, porque eu falei que era para ele. Meu Deus. Era para ele Pois o culto. O culto, aliás, Marcos, rapidinho, o culto é para quê mesmo, Marcos? O culto é para harmonizar o lar. O culto é para nos ligarmos às lições morais do nosso Mestre Jesus, nos religarmos ao Evangelho. O culto do Evangelho no lar é para aprendermos o amor, a fraternidade, a solidariedade. Não tem lição que é mais para este ou é mais para aquele. É para todos nós. Porque agora, se você está fazendo o Evangelho no lar e ele sempre termina em discussão e briga, alguma coisa não está de acordo e isso precisa ser repensado. E o pior é culpar os espíritos, está vendo? Olha aí como é que nós precisamos fazer. Porque os espíritos estão aí nos assediando. E não somos nós, são os espíritos que estão ali assediando. É muito delicado. Marcos, e aqui nessa continuidade aqui, que eu li aqui, ó, eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, quer dizer, pede de fato essa transformação, essa oportunidade. Quer dizer, é o espírito nesse processo interior, nessa transformação, nessa busca. É isso mesmo? Ele está ali, ele sabe das teorias. Porque o que é o desencarne? Nós vamos nos encontrar lá de acordo com o nosso nível de consciência, mais ou menos de acordo com a minha desmaterialização. Se eu fui muito ligado à matéria, muito enraizado, essa perturbação em mim ainda vai ser muito enraizado, ligado à matéria. Então, meu nível de conhecimento, de amor, de ódio, o que eu plantei, o que realmente eu vou colher lá no plano espiritual. Porque muitos acham também, Marcos, isso aí, ó. A gente sair para o mundo espiritual, ficamos aqui 60 anos, 80 anos, 100 anos, 90 e tantos anos, ainda ligado à matéria, o que vai levar esse meu desprendimento? A perturbação ela vai existir. Eu estou colocando isso, mas porque muitos têm dúvidas sobre isso. Acho que chegou lá, desencarnou, acabou, e esqueci, estou bem, a minha raiva com o Marcos acabou, agora eu sou um espírito, vou viver bem, ou ao contrário. Eu gostaria que você desse uma palhinha, dá tempo ainda, porque está dentro da lei da reencarnação. Ronaldo, se fosse assim, vamos desencarnar logo, vamos parar de fazer o programa, porque desencarnou, melhora tudo. Mas não é assim de jeito nenhum. Tudo é um processo, a evolução é um processo. Então, nós precisamos nos trabalhar, fazer a autoeducação aqui e agora, porque vamos levar para o depois da morte exatamente quem somos, o que somos, do jeito que somos. Nós vamos caminhar com os nossos valores, com a nossa consciência culpada ou não culpada. Seremos exatamente o que somos aqui quando desencarnarmos. Não vai mudar absolutamente nada. E teremos que encarar os nossos medos, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, e assim por diante. Ou o contrário. Se nos dedicamos à caridade, ao bem, se combatemos em nós o egoísmo, o que nós vamos receber no retorno ao mundo espiritual, claro, são os louros, né, disso. Mas, pelo fato de termos semeado o bem, não quer dizer que ao desencarnarmos já seremos espíritos puros. Já vamos dar um pulo aqui na escala espírita só porque fizemos o bem. Não é assim. Nada dá salto na natureza, está lá no livro dos Espíritos, né? Então, a evolução não dá saltos. Por isso que o processo educacional, para a próxima encarnação, tem que começar nesta encarnação.
vai se desdobrar no mundo espiritual. E olha o que Santo Agostinho está nos colocando. Se você não superar as mágoas, os ressentimentos, os ódios, as picuinhas, você terá problemas enormes no mundo espiritual. Só que para a próxima encarnação, você terá que encarar a si mesmo. E muitos sucumbem, muitos não conseguem. E aí, se ele conseguir, ele vai rogar a Deus o auxílio, e nós sempre seremos auxiliados. Por quê? Porque ele sabe que na próxima encarnação é um desafio enorme para ele. Ele vai para o seio de uma família onde ele vai ter que encarar este ou aquele que lá no passado ele não perdoou ou fez o mal a esse espírito. É todo um processo, né? Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a reencarnação, Marcos? Claro, né? Em todas as épocas da humanidade. Nós somos o espírito, né? Por essa eternidade nas várias encarnações. Está lá no início do Evangelho, na primeira partezinha. Antes de abrir o Evangelho, você já está ali, ó, essa partezinha. Marcos, chegamos ao nosso final. Chegamos ao nosso final, dando continuidade, se Deus quiser, ao Evangelho segundo o Espiritismo, dessa parte de Santo Agostinho. Então, quero desejar a todos que Jesus nos abençoe, muita paz, saúde, e vamos orar para a nossa humanidade, que estamos precisando muito. Sem dúvida. Antes de encerrar o nosso programa, nós combinamos aqui com o Tavares, o nosso responsável, que está aí. Ele está à frente, mas quando transmite o programa, ele fica atrás, né, nos bastidores. Né? Nós combinamos de sortear um exemplar do meu livro, que foi lançado agora, né, Ante o Divino Mestre, pela editora O Clarim. Então, nós pegamos, dos programas passados, aquelas pessoas que vêm sempre participando, e fizemos um sorteio. O sorteado, hoje, não compareceu aqui ao programa, ele não mandou uma mensagem, mas é lá de Recife, quem ganhou o livro Ante o Divino Mestre foi o nosso querido Wilson, que está toda segunda-feira, ele está aí participando. Hoje ele deve ter tido algum compromisso, algum problema, e não pôde fazer a participação. Wilson, se você depois aí faça contato com o Tavares, ou o Tavares vai fazer contato com você, para obtermos então o seu endereço, e nós vamos enviar o livro pelo correio. E semana que vem, nós não teremos o programa ao vivo, mas você fique ligado, porque nós teremos a reprise do programa. E, Ronaldo, quem sabe nos próximos programas vamos aproveitar para sortear outros livros entre os nossos telespectadores. Ah? Com certeza, com certeza. Boa noite, meu amigo. Me diga uma coisa, eu estava um pouco aqui distraído, mas o contemplado foi o seu Wilson José da Hora, foi isso? Vocês vão oferecer? Isso. Foi. Então parabéns, amigo. Olha, pensa uma pessoa que eu gosto assim à toa. Desde que começou o Web Rádio, ele sempre está aqui com a gente, e não é só com a gente, é com outra, a gente passa aí muitas vezes nessas TV da Espírita, ele está sempre aí presente. E aí, com certeza, vai ficar numa felicidade muito grande. Não sei nem por que ele não veio hoje. Deve estar meio adoentado, porque tem uns problemas de saúde, AVC, essa coisa toda, né? Então, quando ele realmente está meio assim, ele não aparece nos programas, certo? Mas aí eu vou conversar com ele e agradecer a vocês. Vai ser uma felicidade maravilhosa mesmo. Eu gosto muito dele. É o nosso número 1. Isso aí. Muita paz aí a Maria Clara e todos que estão sempre aí também nos assistindo. E teremos outro sorteio, vamos aguardar. Teremos, sim, teremos. Que Jesus nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor, que possamos nos encontrar semana que vem e as outras semanas, segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, para o nosso programa Espiritismo e Educação. E se você perdeu o programa, calma, porque o vídeo fica disponível no YouTube, no canal aqui da Web Rádio. Então, lá no YouTube, na busca, coloque lá Estação da Luz
Tavares. E na playlist do canal você terá acesso aos programas, todos os programas do Espiritismo e Educação. Um grande abraço e paz em seu coração. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.